boa tarde. Eu sou a Cristiane Velasco, contadora de histórias e educadora. E eu trabalho com as histórias de boca, com as narrativas de tradição oral. Histórias que atravessam os tempos, transmitidas de boca em boca, de geração em geração. Histórias guardadas no coração dos povos. Porque bem antes de existirem os livros, já se contava histórias. E há quem diga que somos humanos justamente porque histórias contamos. Bem, vocês devem saber que antes dos europeus descobrirem as terras da América Latina, muitos povos já habitavam esse lugar. E a ideia para o 5º ano, a minha proposta, é apresentar algumas narrativas desses povos originários, desses primeiros povos. No nosso primeiro encontro, eu trouxe um mito do povo Guarani, que conta sobre a criação do mundo, sobre a criação da terra, sobre a criação do primeiro ser humano. Depois, no nosso segundo encontro, eu trouxe um mito da nação Munduruku, do Pará, que fala sobre o surgimento da noite. E hoje eu vou contar para vocês uma história tradicional da Bolívia. E essa história foi publicada nesse livro, A Flor de Lirolai e Outros Contos da América Latina. Um livro publicado pela editora Panda Books, escrito pelas autoras Celina Bodenmiller e Fabiana Prando. Elas pesquisaram essas narrativas e reescreveram, recontaram todas elas nesse livro maravilhoso. E eu escolhi um conto e agora eu vou contar de boca, acrescentando alguns pontos, enfim, diminuindo outros. Vou contar do meu jeito, porque as histórias de boca, elas são substância viva e elas vão se transformando de boca em boca, de coração em coração. Pois era uma vez, há muito tempo atrás e ao mesmo tempo agora, o coração de uma história que começou a bater cada vez mais forte no peito de um côndor. O côndor é a maior ave voadora do mundo. E ele vinha sobrevoando a Cordilheira Andina sobre as terras da Bolívia, quando seu voo ficou paralisado no ar. Sim, porque lá embaixo havia uma pastorinha. Nossa, era uma moça tão linda, a pele bem morena, os cabelos negros lisos, da cor dos seus olhos, que brilhavam como estrelas. O côndor, vocês podem não acreditar, mas ficou apaixonado pela pastorinha. Era a paisagem mais linda que ele já tinha visto na vida. Então, ele envolveu as suas asas num tecido negro e, disfarçado de homem, ele aterrissou ao lado da pastorinha e puxou conversa com ela. Bom dia, o que faz por aqui? Ah, eu sou uma pastora, estou cuidando do meu rebanho de ovelhas, de lhamas. Eu canto para protegê-las de um côndor que vive nas montanhas. Ah, sim, um côndor que vive nas montanhas? Já ouvi falar. Precisa de ajuda, pastorinha? Não, eu gosto de viver assim, sozinha e livre. Muito obrigada. E o côndor se foi, voando, 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 até as máximas alturas. Mas, no outro dia, novamente disfarçado na forma de um homem,
Ele aterrissou e puxou conversa. Olá. Ah, você outra vez? Sim. Voltei. Quero te fazer um convite. Venha morar comigo, pastorinha. A minha casa é a montanha mais alta. O telhado é o céu azul. Lá a neve brilha como um diamante. Lá o sol derrama seus beijos pela manhã e no fim da tarde. Lá você será a minha rainha, sempre perfumada pelas flores que emanam do fundo dos vales. Venha, pastorinha, venha morar comigo. Ah, não, muito obrigada. Eu não gosto de altura, eu confesso, sinto um pouco de tontura. E eu amo a minha terra, eu amo o meu rebanho e amo minha mãe. Ela choraria se eu partisse com você, mas agradeço. E o Condor foi voando, voando, voando até as máximas alturas. Mas no outro dia, sempre disfarçado como um homem, puxou conversa. Pastorinha, já não posso mais viver sem você. Venha comigo, venha morar comigo. Mas eu já disse que eu não quero, me deixe em paz. Está bem, eu vou embora para sempre. Estou indo embora. Mas, ai, minhas costas estão formigando. Ai, poderia me emprestar o seu alfinete para coçar minhas costas? Ai, não estou alcançando. Poderia você mesma coçar as minhas costas com seus dedos macios como a lã? E quando a pastorinha ingênua se aproximou daquele homem, ele agarrou os braços dela e foi correndo em direção ao abismo, se lançou no penhasco e abriu as asas, revelando a sua verdadeira natureza. Naquele instante ela compreendeu que ele não era um homem, era o Malku, poderoso espírito da montanha. E ele foi subindo até as máximas alturas, onde pousou, no cume de uma montanha. Havia ali muitas grutas, era um verdadeiro covil de condores. E as aves, numa revoada, saudaram a esposa do Condor, como se batessem palmas, celebrando o casamento. A moça tremia com o frio das alturas. E então, a mãe do Condor, uma velha ave, bem desbotada, foi se aproximando e abraçou a pastorinha. Ela se acalmou, mas estava faminta. Ela precisava de água, ela precisava comer batatas, carne. Ah, o Condor saiu voando em busca de alimento para sua amada. Voou e encontrou água congelada. Encontrou algumas batatas bem duras. Achou carne podre, de animais em decomposição. Mesmo assim, a pastorinha devorou tudo aquilo, desesperada de fome que estava. E o tempo passou. Ela foi ficando cada vez mais fraca, triste. Morria de saudade da sua terra, do seu rebanho, da sua mãe. Lá, ela era a senhora, a esposa dos ares. Mas a tristeza cortava o seu coração. E vocês podem não acreditar, mas plumas foram nascendo em sua pele. E sim, ela começou a botar ovos.
botava uma infinidade de ovos. Passava o dia chocando. Chocava, chocava. Seu ofício agora era chocar e produzir novas aves para habitar o espaço. Enquanto isso, lá na terra, as ovelhas, as lhamas adoeciam de tristeza e a mãe da pastorinha chorava de saudade. Até que um dia, um papagaio. E os índios da Bolívia contam que, naquele tempo, os papagaios não tinham o tamanho que tem hoje. Eles eram enormes, como o côndor. E esse papagaio resolveu ajudar. E contou à mãe da pastorinha que sua filha agora morava nas alturas, era a esposa do Maucu, o poderoso espírito da montanha. E o papagaio disse que poderia trazer a moça de volta, claro, se a senhora lhe desse toda a sua horta de milho. Ah, a senhora disse que, claro, tudo que ela mais queria era rever a filha. E lá se foi o papagaio. Subiu voando, voando, voando até as máximas alturas. E, num descuido do côndor, ele salvou a moça e veio descendo, 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 até entregá-la à sua mãe. A moça estava fraca, triste, mal cheirosa, repugnante, com aqueles tufos de plumas em sua pele. Mas a mãe olhou a filha com aquela ternura que só as mães sabem ter por seus filhos. E aquela senhora começou a chorar. E as lágrimas dela foram lavando o corpo da pastorinha. O colo da mãe foi restaurando a força e a beleza da filha. E aquele fio de vida dos olhos dela foi crescendo nos braços da mãe. Vai ver teu ninho, sabiá, da beira-mar, sabiá. Vai ver teu filho, sabiá, pra não molhar o sabiá. Sabiá, 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 eu sabia, sabia. Sabia, eu sabia, sabia, eu sabia, sabia, eu sabia, sabia. Enquanto isso, lá no alto, quando o côndor percebeu o que tinha acontecido, ele voou como uma flecha em direção à terra, atrás do papagaio, que estava lá, refestelado na horta de milho, a barriga forrada, muito satisfeito, e o côndor furioso devorou o papagaio numa bocada só. Mas o papagaio era danado, foi escalando a goela do côndor e escapuliu. Ah, mas o côndor agarrou o papagaio e o partiu em muitos pedaços e foi devorando um a um, todos aqueles pedaços. Mas vocês podem não acreditar, só que cada pedacinho foi virando um papagainho. E aquela papagaiada começou a se remexer na barriga do côndor. Ai,
Ai! E um a um, os papagaios foram escapulindo pelo bico atônito da grande ave. O Condor não pôde mais fazer nada. Apenas voltou para as alturas. E lá, ele chorou. E os índios da Bolívia contam que as suas lágrimas viraram mariposas negras que desceram cercando a pastorinha de saudade, porque aquele Condor realmente amava a moça. Foi assim que nasceram as mariposas negras e elas pousavam nos cabelos da pastorinha, negras lágrimas do Condor apaixonado. Os índios da Bolívia também contam que foi assim que os papagaios ficaram do tamanho que tem hoje, sim. E me parece que foi o tataraneto daquele grande papagaio que enfrentou o Condor. Esse tataraneto que contou essa história de Boca já aqui no Brasil. A história que eu acabei de contar para vocês. Vamos ver aqui. Quem está participando? A Maria Eduarda diz que ama a contação de histórias. Eu também, Maria Eduarda. A Yara adorou o suspense da história. Sim, eu criei esse suspense usando esse tambor de mola. É um instrumento muito bacana para a gente contar histórias. O Ian também adorou a história. O Bruno Gabriel diz que os sons deram um toque especial para a história. Sim, quando a gente conta uma história, é muito interessante saborear a música escondida, né? Atrás de cada atmosfera, atrás de cada clima, e compreender também o silêncio como música, né? As pausas também são partitura, também são música. Os alunos da escola Carolina Bauru acompanharam a história. Que maravilha! E a Gabriela mandou um beijo para a professora. Outro beijo, Gabriela. José Borges, da escola José Borges, e disse que ela adora esse momento de histórias. Fico muito feliz. O papagaio eu criei com essas tampinhas aqui, né? Um sucata. Elas dão um ar de papagaiada. E vou mostrar mais uma vez o livro, A Flor de Lirolai e Outros Contos da América Latina. O livro que inspirou essa história que eu acabei de contar para vocês. Um livro belíssimo, escrito por essas duas autoras, publicado pela Panda Books, pela editora Panda Books. É um livro que reúne muitos contos da América Latina, muitas histórias tradicionais, recontadas, reescritas, guardadas aqui, né? Histórias que nos inspiram, né? E que nos fazem conhecer outros universos e nos compreender também como parte dessa América Latina, né? É isso, minha gente. Deixa eu ver se tem mais algum comentário, alguma participação, por enquanto.
Ah, o Enzo disse que adora histórias, que as histórias estimulam a imaginação, sim. As histórias, elas despertam muitos sentimentos dentro da gente, elas nos fazem brincar, né? Sentimentos que brincam dentro da gente, porque contar e ouvir são formas de brincar, né? Eu sinto alegria quando escuto uma história ou quando conto uma história. Eu sinto tristeza quando escuto ou conto uma história. Eu sinto saudade quando escuto ou conto uma história. As histórias, elas trazem sentimentos, né, que fazem parte da aventura humana. Elas falam sobre essa aventura, né, sobre essa travessia de todos nós. E a cantiga que eu trouxe, eu gosto muito de inserir elementos dentro das histórias, né? Elementos que também não deixam de ser pequenas histórias de boca, né? Não pequenas em valor, mas são um pouquinho mais curtas, né, em tamanho. Essa cantiga é uma cantiga de tradição oral, a cantiga do Sabiá, que eu aprendi com uma grande pesquisadora chamada Lídia Ortélio, né? Uma pesquisadora baiana que tem alguns CDs lançados, tem o Abra Roda Tindolelê, o Obela Alice. Essa cantiga do Sabiá faz parte do CD Obela Alice e é uma cantiga de jogar versos, né? Então, os versos, eles são, esses versinhos que encaixam na cantiga, são quadrinhas populares. Quadrinhas porque são formados por 4 linhas, a segunda sempre rima com a última, e o acento é na 7ª sílaba. A gente conhece, né, o versinho mais tradicional, a batatinha quando nasce espalha rama ou se esparrama pelo chão. Menininha quando dorme põe a mão no coração, né? Esse é bem conhecido. Nós temos também ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. E existem muitas quadrinhas populares nesse Brasil, né? E elas se encaixam em melodias tradicionais, em rodas de jogar verso, como diz o povo. Então a gente vai cantando o refrão daquela roda e vai jogando um verso na roda, né? Então, Dona Cristiane, faz favor de entrar na roda. Diga um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora, né? E essa música que eu trouxe para dentro do conto tradicional, a música do Sabiá, é uma cantiga de jogar versos, né? Vai ver teu ninho, Sabiá, da beira-mar, Sabiá, vai ver teu filho, Sabiá, pra não molhar o Sabiá. E aí dá para encaixar um verso. A maré que enche vaza, Sabiá, deixa a praia descoberta, Sabiá, vai-se um amor e vem outro, Sabiá, nunca vi coisa tão certa, oh, Sabiá, né? A maré que enche vaza, a maré que enche vaza, 7ª sílaba. Deixa a praia descoberta, deixa a praia descoberta, 7ª sílaba. Vai-se um amor e vem outro, vai-se um amor e vem outro, nunca vi coisa tão certa, nunca vi coisa tão certa. É uma maravilha, né? Então a ideia é que cada vez mais a gente conheça e valorize essa sabedoria transmitida de coração em coração, de boca em boca, sabedoria que muitos recolheram da boca do povo, registraram em livros, em CDs, enfim, que a gente possa honrar essa sabedoria e continuar contando e cantando essas maravilhosas histórias de boca. Eu agradeço a participação
e me despeço por aqui.